Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio do Momento Agro RC1 desta segunda-feira. E nós temos a honra de receber no programa de hoje Marco Fujihara, que é engenheiro agrônomo e possui um currículo extenso de trabalhos realizados no agronegócio brasileiro. O nosso presidente do grupo RC1, José Eduardo Mendes Camargo, e o diretor institucional Ronaldo Bianchi conduzem este bate-papo que você confere a partir de agora. Olá, tudo bem? Gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de Marco Fujihara entre nós, do nosso diretor institucional, Ronaldo Bianchi, e vamos partir aqui para uma rica experiência sobre meio ambiente, sequestro de carbono, etc. Eu gostaria de, primeiramente, fazer uma pergunta sobre como você... O que é mito e o que é a realidade sobre o efeito estufa? Vixe, isso é uma questão muito... Não acho que seja uma questão controversa, mas tem gente que acha que é controversa. Né? A questão do efeito estufa está ligada às emissões atmosféricas da própria humanidade. Né? Se a gente pegar a questão do aquecimento global, nos últimos anos, nos últimos séculos, desde a Revolução Industrial até agora, as emissões de gases de efeito estufa cresceram muito, por causa da Revolução Industrial. A gente passou a usar carvão, a gente passou a usar combustíveis fósseis e tal. Até a Revolução Industrial não existia isso, então você não tinha um efeito perverso na atmosfera, não tinha um acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso se deteve, se aumentou, e aumentou muito nos últimos anos, muito em função da ação antrópica, da ação do homem na busca de combustíveis fósseis, na busca de carvão para gerar energia, enfim. Então, o mito aqui não tem muito mito, é só olhar as estatísticas, né, e verificar nos últimos anos por que cresceu tanto o aquecimento global em função das emissões de gases de efeito estufa que o próprio homem provocou nos últimos anos. Marco, uma coisa importante também para a gente entender é quem sequestra o carbono? Veja, São as plantas, a água, o solo, o que é? Então, vamos lá. Primeiro que eu não gosto muito do termo sequestro de carbono. Né? Carbono está em todo lugar. Carbono é um ciclo da vida, na verdade. Né? A vida começou nesse planeta apesar com o acúmulo de carbono. Por isso que surgiu a vida. Carbono é matéria orgânica. Nós somos feitos de carbono. Né? O homem é feito de carbono. Então, na verdade, para você diminuir a concentração de gases de efeito estufa, tem duas maneiras. Ou você acumula carbono em algum lugar, né? Ou você tira carbono da atmosfera. No processo de tirar carbono da atmosfera, é um processo de fotossíntese, né? Que a gente aprendeu lá no colegial, lá nem chama mais colegial, não sei como é que chama, mas lá atrás a gente aprendeu que o processo de fotossíntese é a retirada de gás carbono da atmosfera para emissão de oxigênio. Isso é um formato de tirar carbono da atmosfera. O outro formato é acumular carbono em algum lugar. Acumular carbono, por exemplo, na matéria orgânica do solo. Né? Acumular carbono através de práticas agrícolas. Então, existem esses dois formatos. Quando a gente pensa em sequestrar carbono, normalmente as pessoas pensam que é só na parte aérea. Né? Normalmente as pessoas pensam que é só em árvore. Né? Não, ela tem todo um acúmulo de carbono também no solo, e esse carbono do solo é acumulado a partir de práticas agrícolas. Por exemplo, na cana-de-açúcar, onde você está, isso, Eduardo, quando a gente passa o subsolador na cana-de-açúcar, a gente rompe uma camada de intemperização do solo. Essa camada de intemperização do solo é que acumulava carbono. No caso de outras culturas, por exemplo, a soja, a gente pode acumular carbono se a gente incorporar a palhada, né? Se a gente fizer plantios diretos. Então, esse tipo de abordagem de práticas agrícolas que acumulam carbono no solo também é válido. Então, de um lado, existe a fotossíntese, de um lado, o acúmulo de carbono, e de outro lado, existe o acúmulo de carbono no solo. Essa que é a confusão que as pessoas fazem, viu, João? Bom, quem é o comprador de certificado no Brasil, no caso, né? Bom, se a gente pensar, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar 2 passos para trás, tá, Zé Eduardo? Para a gente entender o seguinte.
existe um mercado de carbono que é concebido a partir de acordos diplomáticos, a partir de acordos globais. Então, no começo das conferências de mudanças climáticas, existia uma coisa chamada Protocolo de Kyoto. E o Protocolo de Kyoto promovia essa troca de quem reduz de um lado pode vender para quem não consegue reduzir de outro. Da mesma maneira, só que existia no Protocolo de Kyoto países que precisavam reduzir suas emissões, no caso, Japão, Estados Unidos, Europa, e outros que não precisavam reduzir. Isso evoluiu nos acordos diplomáticos até chegar em 2015, nos acordos de Paris. E nos acordos de Paris, disse, bom, não tem mais agora quem precisa reduzir, quem não precisa reduzir. Todos nós precisamos reduzir, porque a gente chegou num período onde as emissões globais cresceram muito. Então, hoje, o mercado global de carbono é conduzido por acordos diplomáticos e é regulamentado por acordos diplomáticos. Bom, no caso do Brasil, hoje em dia, a gente está tentando criar, existem 2 projetos de lei no Senado, discutindo o mercado possível interno de carbono. Então, como é que a gente poderia fazer essa mesma dinâmica aqui no mercado interno. Então, hoje, no Brasil, o que existe é uma tentativa de regular o mercado local. Fora esses 2 mercados, existe uma coisa que chama mercados voluntários, que existem a partir do momento que eu, empresa, vou dar um exemplo para a gente entender. Eu estou no Japão e para mim reduzir lá minhas emissões, para mim pôr mais um filtro na minha fábrica vai custar $100 por tonelada. Se você aí em São Manuel consegue reduzir as suas emissões ou consegue acumular carbono no solo a um custo menor que $100, é mais barato eu comprar suas emissões do que eu colocar um filtro aqui na minha fábrica. Isso é que gera o mercado internacional. Deu para entender? Deu sim, perfeito. Mas vamos dando sequência, Ronaldo. Vamos lá. E quais são os principais requisitos para a entrada nesse mercado? O que as pessoas que compram, que vendem, precisam dispor? Então, existe muita confusão nesse sentido, viu, Ronaldo? Porque, na verdade, também existe muita desinformação nesse mercado. E as pessoas acabam acreditando no que elas querem acreditar, no primeiro sujeito que aparece na porta, né, vendendo ilusões, na verdade, né? O requisito mais importante para isso acontecer é uma coisa chamada adicionalidade. Quer dizer, eu tenho que fazer reduções de emissões que sejam adicionais àquilo que eu já faço, né? Então, não adianta eu fazer reduções de emissões naquilo que eu já faço. Vou dar um exemplo, que eu acho que eu falei isso para vocês já, que é a área de reserva legal. A área de reserva legal. Se eu recompor uma área de reserva legal, eu já tenho uma obrigação legal de fazer, né? Como é que eu posso criar um crédito de carbono onde eu já tenho um compromisso de fazer, né? Eu até posso criar. O difícil é achar um comprador que acredite em mim, né? E vai dizer, poxa, legal, você está fazendo direitinho, tem a tal da adicionalidade, né? Enquanto que projetos que procuram restaurar determinados ecossistemas, eles têm uma adicionalidade maior e você não tem essa obrigação legal de fazer. Marco, essa adicionalidade, ela também se presta, por exemplo, se você tem uma propriedade e você adquire uma outra área já plantada, ela já existia anteriormente, mas em termos da sua propriedade, você está agregando. Isso é considerado adicionalidade? Desde que as práticas agrícolas dessa outra propriedade que você adquiriu sejam suficientes para compor a matéria orgânica do solo, por exemplo. Entendeu? Tá. Então, você vai ter que mudar as práticas agrícolas da nova propriedade. Então, quer dizer, a gente tem que informar a certificadora antes da gente fazer essa ampliação de plantio. A certificadora, Zé Eduardo, é a última parte do processo. Primeiro, eu tenho que medir essas coisas, né? Então, eu, dono da propriedade, vou ter que medir quanto que tinha de carbono antes de eu adquirir a propriedade, depois de eu adquirir a propriedade, e medir ao longo do tempo, para saber se, de fato, eu estou acumulando carbono no solo, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, eu vou ter que desenhar um documento onde eu desenho, que a gente chama de Process Design Document, é o PDD,
Esse documento vai desenhar todas as práticas agrícolas que eu vou fazer na nova propriedade e que essa propriedade vai gerar um critério de adicionalidade. Com esse documento em mãos, eu vou chamar um auditor, né, para dizer se as minhas contas que eu fiz estão corretas ou não. Ótimo, o auditor veio e falou, não, as suas contas, Eduardo, estão boas, eu acho que você fez as contas direitinho, você está apto a pedir o registro do crédito. Veja, aí existem registradoras internacionais, determinadas registradoras que seguem determinadas metodologias, e vão dizer o seguinte, legal, você pode registrar seu crédito aqui. Quando você registra o crédito, aí sim você está apto a vender. Então, a certificadora, na verdade, vai acontecer só depois que eu registrei o crédito, quando eu vou medir novamente aquilo que eu medi anteriormente, para saber se de fato eu estou acumulando. Deu para entender? Deu para entender, sim, perfeitamente. Bom, qual o tamanho do mercado hoje para o Brasil O se Brasil, beneficiar desse? todo mundo diz que o Brasil é um grande potencial disso. Eu também entendo que sim. O Brasil é um enorme potencial disso em dois caminhos. O primeiro caminho no agro, né? Porque, veja, quantos países do mundo fazem plantio direto? Poucos países do mundo fazem plantio direto. Todo mundo faz um preparo de solo enorme e tal. Quantos países do mundo fazem 3 safras na mesma área, no mesmo ano? Ninguém faz isso. Só a gente faz isso. Então, nós temos possibilidade, com determinadas práticas agrícolas, acumular carbono no solo, né? Se a gente faz 3 safras na mesma área, no mesmo ano, olha que beleza, né? Então, eu acho que a gente tem um potencial na área agrícola, no agro, muito grande de fazer. Claro que depende da cultura, depende de como é que a gente vai tratar essa cultura, depende das medições que a gente fizer e tudo mais. O outro potencial que a gente tem é floresta. E eu não estou falando de florestas plantadas, estou falando de florestas nativas. Eu estou falando de um tipo de projeto onde a gente preserva uma determinada área da ocupação antrópica daquela área. Se eu preservo aquela área, eu estou mantendo aquele carbono daquela floresta. Uma floresta nativa, ela tem uma coisa que a gente chama de comunidade clímax. O que é clímax? Tudo que eu produzo de oxigênio, eu consumo de CO2. É 0 a 0. Mas se eu manter aquela floresta de pé, eu estou mantendo aquele estoque de carbono. Isso a gente chama de projetos de REDD, de evitar o desmatamento. Também é projetos que a gente vai muito potencialidade no Brasil. No Brasil, quais são no Brasil e no mundo, quais são as culturas que têm o maior número de certificações, né? E nessa linha também, qual seria um país modelo que o Brasil poderia se espelhar? Na área agrícola, Zé Eduardo, o país modelo chama Austrália. Tá? Porque a Austrália tem práticas agrícolas já bastante interessantes e o governo australiano incentiva esse processo na agricultura australiana. Então, a Austrália tem um mercado de carbono do solo que nenhum outro país tem, né? Nas práticas agrícolas. Nas práticas florestais, o Brasil acho que está mais avançado. Tem a Indonésia, que também tem uma parte boa dos carbonos florestais, e tem a Malásia. A Indonésia teve alguns problemas na área de certificação, na área de fraude. Esses projetos são muito sujeitos a fraude. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a medida que a gente faz, as medidas que a gente toma. Tem que ser muito criterioso nessas coisas, para não ter, para ser imune necessariamente a fraude. Essa é a ideia. Então, o país que a gente podia comparar alguma coisa em termos de agricultura é a Austrália, mas a Austrália tem um programa grande, muito maior do que existe em outros países. Os Estados Unidos está começando agora o programa na região do meio-oeste americano, na região de Montana, na região do meio-oeste americano, está começando o programa de carbono agrícola. A gente já podia estar mais avançado nisso, a gente não conseguiu ainda, porque assim, carbono da agricultura tropical é diferente de carbono da agricultura temperada, né? Não dá para a gente comparar acúmulo de carbono no Brasil com acúmulo de carbono nos Estados Unidos, né? Lá eles têm muito menos possibilidade de acumular carbono do que a gente. A gente, como eu falei, a gente tem 3 safras no mesmo ano, na mesma área. Eles nem sonham com isso. 6 meses por ano tem gelo lá. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem. Isso que a gente devia aproveitar mais. E quais as culturas que estão mais desenvolvidas? Não é bem a cultura que é importante, são as práticas agrícolas daquela cultura, né? Uhum. Então, por exemplo, se você falar soja é uma coisa importante,
mas você tem que fazer plantio direto, você tem que incorporar a palhada, tem que medir a matéria orgânica ao longo do tempo. Milho é importante? Milho é importante, mas você tem que fazer todo esse procedimento de medir ao longo do tempo. Então, não é a cultura A que é melhor que a B, é a prática agrícola que vai determinar a quantidade de carbono maior ou menor no solo. Obrigado. Perfeito. Qual é o papel do Estado nesse mercado, nessa situação de efeito estufa? O Estado tem que ser mais punitivo, mais regulador ou mais educativo? Eu acho que se o Estado deixar a gente trabalhar, já é um bom negócio. Se o Estado deixar, a gente faz as coisas. Você vê na tecnologia agrícola, né? O Estado criou a Embrapa e hoje a gente é campeão, porque a Embrapa fez um monte de coisa legal. Então, se a gente tiver menos Estado, é melhor. Mas o Estado tem um papel, claro. Ele tem um papel na regulação, ele tem um papel nesses registros, que falei para os senhores, né? Quer dizer, se você tem um registro de onde você compra e vende carbono, você evita que os fraudadores compram e vendam o mesmo carbono duas vezes. Então, eu entendo que o Estado tem um papel de regulação, isso eu acho importante, né? Mas de regulação, não vai se meter a querer fazer carbon black, coisa do tipo, aí não vai resolver, entendeu? E quais são as principais certificadoras aqui no Brasil? Tem várias certificadoras, a maioria são internacionais, Eduardo. Tem várias, eu podia citar umas 10, mas enfim, tem N certificadoras. Mas todas elas vão entrar depois que você mediu as primeiras medidas, depois que você já levou para ela o PDD, né, aquele documento que eu falei. Então, não adianta você procurar uma certificadora agora se você não fez a sua lição de casa. Você tem que fazer a sua lição de casa, transformar isso num documento chamado PDD, e esse documento é que vai ser levado às certificadoras. Tem certificadoras americanas, tem certificadoras inglesas, tem certificadoras alemãs. Eu trabalho com certificadoras alemãs e trabalho com certificadoras americanas, né? Mas você pode trabalhar com várias, porque, na verdade, é quase como um auditor. Ele vai conferir as contas que você fez inicialmente. E o Brasil não tem nenhuma certificadora assim? Pode até ter, mas a dificuldade não é ter uma certificadora brasileira. A dificuldade é ter credibilidade internacional, né? Eu, você e o Ronaldo podemos criar uma certificadora. Agora, quem vai contratar a gente? Então, porque já tem essas certificadoras que estão há muito tempo no mercado. Ela já tem. É como auditoria, né? Tem as grandes auditorias que já estão há muito tempo no mercado. Você pode até contratar o Zezinho da esquina, mas a credibilidade do Zezinho da esquina perto das grandes auditorias é diferente. Então, é uma questão de credibilidade mesmo. Um pequeno ou médio produtor, ele conseguiria ser habilitado para se beneficiar do crédito de carbono no Brasil? Eu acho que sim, depende de como é que eles se juntam, né? Por exemplo, se você tem uma cooperativa, ou se você tem uma associação de produtores, fica mais barato, inclusive, fazer isso em vários produtores ao mesmo tempo. A dificuldade é querer fazer sozinho, né? Porque aí fica caro essas medidas que a gente tem que fazer, essas coletas de amostras que a gente tem que fazer. Então, eu sempre sugiro que se juntem um grupo de produtores que façam a mesma cultura, uma coisa assim, um grupo de produtores da cultura A, da cultura B, e cotizem os custos, porque vai ter um custo inicial, né? Tem um custo de fazer as análises de solo, tem uns custos de mandar isso para o laboratório, de tirar essas amostras. Então, a minha sugestão é que os pequenos todo mundo que se juntar, sai mais barato do que fazer tudo individualmente, né? A minha experiência hoje, por exemplo, eu fiz um trabalho no Mato Grosso com 50 produtores de soja e ficou muito mais barato para todo mundo. Olha, Marcos, se você fosse, vamos dizer, dar um conselho, então, sintetizando assim para o agricultor, assim uma receita dos primeiros, as várias etapas. Então, se pudesse sintetizar isso, então, etapa 1, 2, 3, 4, como que você colocaria? A etapa 1 é entender as práticas agrícolas que você tem, né? Seja ela qual que cultura for, né?
se as minhas práticas agrícolas condizem com o acúmulo de matéria orgânica no solo, se as minhas práticas agrícolas conseguem aumentar a fotossíntese, se for uma cultura permanente, por exemplo, né? Então, eu preciso entender essas práticas agrícolas. A partir do entendimento dessas práticas agrícolas, a etapa 2 é medir. Eu tenho que começar a medir. Então, eu vou medir carbono do solo, vou medir. Isso a gente chama, Zé Eduardo, de linha de base. Eu tenho que fazer uma linha de base pela qual, a partir dessa linha de base, eu vou começar a contar o possível acúmulo ou não. Se eu não fizer uma linha de base, eu não sei contar se vai acumular ou não. Então, essa linha de base é a segunda etapa. A gente cria cenários de linha de base. Aí, já tirando amostras, mandando para o laboratório. No ano seguinte, veja que eu não falei nada de crédito ainda, né? No ano seguinte, eu vou medir de novo, para saber se essa linha de base acumulou ou não acumulou carbono, né? Se ela acumulou, legal. Então, eu tenho a possibilidade agora de desenhar um projeto. Então, na minha linha de base, eu tinha 10 de carbono naquele solo. No ano seguinte, eu tenho 12, meu acúmulo é de 2. Desses 2, é possível gerar crédito de carbono. Então, a terceira etapa desse processo é fazer um PDD, fazer um documento, onde eu desenho as adicionalidades, eu escrevo tudo que tem que ser feito para manter aquele carbono no solo e para crescer o acúmulo de carbono no solo. E esse PDD, eu vou chamar um auditor, né? E vou dizer para ele, auditor, veja se isso aqui está correto. Ele vai lá, confere as minhas contas, que é a etapa 4, e diz, ok, as suas contas estão corretas. Ou ele me diz, não, está tudo errado, faz de novo, né? Pode ser isso também, a gente pode tomar pau nesse processo. Uhum. Então, vamos lá, legal, faz de novo. Então, fizemos, deu certo? Deu. Então, agora eu vou registrar o meu projeto. Etapa 5. Eu registrei o meu projeto numa plataforma ABCD, que existem algumas no mercado voluntário, uma que eu enfim, algumas. Essas plataformas dizem para mim, legal, seu projeto está registrado aqui, você está autorizado a vender, etapa 6. Aí sim eu vou poder vender. Então, você percebe que eu estou falando de duas safras. Eu estou falando de uma safra que eu medi na primeira vez, que é a linha de base, e a safra subsequente, né? Não dá para fazer isso só com uma medida, né? Eu tenho que mostrar se subiu ou não, né? Então, essas são as etapas, né? Tá ótimo. Mais Bom, uma pergunta sobre o BNDES. O BNDES, no final do ano, abriu linhas de créditos. É para valer isso aí ou foi Não, só um o BNDES movimento compra o político? carbono. Depois que eu passei por toda essa curva, por essa corrida de obstáculos, né, ele tem lá, ele compra o meu carbono. Então, depois de estar registrado, o BNDES falou assim, legal, você tem carbono, eu compro. Na verdade, aí o BNDES vai para o agricultor e fala, eu compro por 10, você vende por, sei lá, eu quero 11, é uma negociação, né? E o BNDES compra esse carbono e revende esse carbono para quem precisa reduzir no Japão, sei lá onde. Na verdade, ele faz um processo de intermediação financeira. olha, uma pergunta ainda. Esses projetos que tem na Câmara e no Senado para ter um comércio de carbono no Brasil, eles atenderiam aí para, vamos dizer, pôr esse mercado em pé? Eu acho que sim. Esse mercado já existe, né, Eduardo? Quer dizer, hoje o Brasil é um dos maiores players desse mercado a nível internacional, né? O mercado local do Brasil vai ser muito pequenininho, porque todo mundo prefere vender em dólar lá fora do que vender em reais aqui. Então, mesmo que exista um processo de regulamentação interna no Brasil, eu entendo que a regulamentação interna no Brasil vai ser muito pequena. Vai ser a força disso no mercado local vai ser muito pequena. Hoje, todo mundo que tem carbono. Hoje, primeira pergunta: não tem carbono para vender. Ninguém tem carbono para vender hoje. Se quiser, o preço está lá em cima, está no alto, tem carbono até de $100 a tonelada. Então, todo mundo prefere vender para um cliente lá fora, do que vender para um cliente local. Então, mesmo que exista a regulamentação local, eu acredito que todo mundo vai preferir continuar vendendo no mercado internacional. Bom, de cima da sua experiência toda, se fosse dar um conselho, um fechamento, um conselho final para os agricultores e os que estão pretendendo entrar nesse mercado, qual seria a sua palavra final? Se juntar, Eduardo, se juntar, criar uma organização que diminua os custos desse processo, né? Uma associação de produtores, uma cooperativa, sei lá, enfim,
alguma coisa que diminua os custos. Esses custos são altos, eu já falei. Tem que medir, mandar para o laboratório, vender para lá. Esses custos são altos. Para diminuir esses custos, eu entendo que a melhor maneira é se juntar. Se você juntar 10 agricultores, o custo vai ser dividido por 10. E talvez você consiga mais carbono e você ganhe escala no outro lado, quando você se junta. Então, a melhor sugestão que eu posso fazer é se juntar. Junta um grupo de agricultores da mesma região, com agricultores do mesmo produto, e se juntem e façam isso coletivamente. Eu conheço uma experiência, por exemplo, na Costa Rica, onde um grupo de agricultores criou uma empresa. Era um grupo de agricultores que falou, não, nós vamos fazer isso, nós vamos criar uma empresa só para fazer isso. Eles criaram uma empresa que só faz isso, independente do produto agrícola que eles falam. No limite, Marco, só mais uma na saideira aí. No limite, se você criar um consórcio de produção de floresta mesmo, vamos supor, eu crio um projeto de floresta, né? Só para vender o certificado, parece que é um bom negócio, não é? Sabe quem criou esse sistema? Umas empresas pequenininhas aí, um tal de Itaú, um tal de Vale do Rio Doce, um tal de Companhia Siderúrgica. Essas empresas pequenininhas já criaram esse consórcio, entendeu? Então, enquanto a gente está discutindo aqui se vai ter mercado, não, esses caras já têm um consórcio. Esses caras estão fazendo isso. E eles querem fazer recuperação de áreas degradadas. Então, é Suzano, eu não me lembro todas as empresas, é Suzano, Itaú, Santander, que mais tem? CSN, que você falou, né? CSN, eu não me lembro, a Vale. Então, cada uma vai entrar com 20 milhões de dólares para fazer o consórcio. Então, eles estão imaginando que vão ganhar muito mais que 20 milhões de dólares cada uma, não? Senão eles não iam fazer um cheque de 20 milhões de dólares. Então, ninguém é louco de rasgar dinheiro. Então, assim, de novo, essa coisa existe, essa possibilidade existe, e existem várias maneiras de fazer isso. Quem coordena todo esse grupo é o Itaú. Então, o Itaú, enfim, agora, para entrar, esse grupo é o grupo dos grandão, né? Tem que criar talvez um grupo menor, de agricultores menores, que possam fazer isso acontecer. Mas já existe isso, Ronaldo. Eu não estou criando nada que não tenha. E eu estou falando coisa que é pública, né? Isso já foi divulgado publicamente. Olha, bom, ao agradecer aí, eu queria lembrar que tivemos uma reunião com um grupo de agricultores de diversos setores, né? Desde das nozes e castanhas, avocado, borracha, coco, palmeira, vamos dizer, todas essas áreas, e existem outras, e tivemos a oportunidade de ouvir o Marco, que deu também uma brilhante apresentação. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua gentileza de ter emprestado a sua vivência, a sua inteligência para os nossos ouvintes aqui e do portal RC1. Muito obrigado. Estou à disposição, Eduardo, estou à disposição. Agora, juntem, né? Se juntem. Se os grandões já se juntaram, por que os pequenos não se juntam, meu Deus? Isso aí. Um abraço, obrigado. gente. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Este foi o Momento Agro RC1 desta segunda-feira, com a participação do Marco Fujihara, que é engenheiro agrônomo. Nós agradecemos pela participação dele aqui no nosso programa e agradecemos também aos entrevistadores José Eduardo Mendes Camargo e Ronaldo Bianchi. Espero que você tenha gostado de mais este episódio do Momento Agro RC1 e você pode acessar a nossa playlist do programa no YouTube e também acompanhar pelo Facebook. Até a semana que vem, um grande beijo para você, obrigada pela sua companhia. Tchau!